Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui mais uma vez professor Oscar, trabalhando no nosso programa 3 em 30 da Oscar Cursos. Hoje nós trabalharemos Direito Processual Penal, tá certo? Trouxe duas questões de processo penal importantíssimas com grande incidência nos exames da OAB e vamos para cima para lembrar os conceitos, fixar alguns pontos, sem perder tempo. Vamos para a nossa apresentação. E nossa primeira questão trata a respeito de inquérito policial, encerramento do inquérito policial, ou seja, noções gerais a respeito do inquérito policial. Essa questão foi exigida no 16º Exame de Ordem Unificado. Vamos lá. Um delegado de polícia, ao tomar conhecimento de um suposto crime de ação penal pública incondicionada, determina de ofício a instauração de inquérito policial. Após adotar diligência, verifica que, na realidade, a conduta investigada era atípica, ou seja, não caracterizava crime. O indiciado, então, pretende o arquivamento do inquérito e procura seu advogado para esclarecimentos, informando que deseja que o inquérito seja imediatamente arquivado. Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que a autoridade policial... Bom, vamos lá. Primeiro, o delegado tomou conhecimento de um crime e instaurou um inquérito policial de ofício. Essa é uma das formas escritas no artigo 5º do Código de Processo Penal, não é? E na qual o delegado de polícia baixará a portaria e fará a instauração do inquérito policial, ok? Durante as investigações, ele percebeu que a conduta que estava sendo investigada era atípica. Se a conduta tem ausência de tipicidade, ela não constitui crime. Tá certo? A tipicidade da conduta deve gerar o arquivamento do inquérito policial, porque não tem razão de ser. E é sobre isso que a questão está falando. Antes de ir para as alternativas, eu quero ler o que diz o artigo 17 e 18 do Código de Processo Penal. O artigo 17 diz o seguinte: a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Por quê? Olha só. Isso daí pode gerar, muito embora seja um assunto já recorrente, pode gerar um pouco de dúvida na hora do exame, porque o delegado de polícia, ele preside o inquérito policial. Ele preside, certo? Então, se você estiver despreparado com relação à leitura do Código de Processo Penal e você não se recordar, não estiver fazendo questões para trabalhar esse tema de forma repetida, de modo a fixar isso na cabeça, você pode se confundir indo por um raciocínio lógico. Bom, se o delegado de polícia preside o inquérito policial, logo, ele pode sim mandar arquivar em face de uma conduta atípica. Mas veja o que o artigo 17 fala. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito. Artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, ou seja, juiz, por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Certo? Então vamos para as alternativas. Letra A. A autoridade policial deverá arquivar imediatamente o inquérito. Já para por aqui. Acabamos de ler que a autoridade policial não pode arquivar. Então a letra A já está descartada. Não é a letra A. Letra B. Não poderá arquivar imediatamente o inquérito, mas deverá encaminhar relatório final ao Poder Judiciário para arquivamento direto e imediato por parte do magistrado. Olha como isso é um pouco traiçoeiro. A questão começa falando que não poderá arquivar imediatamente o inquérito. Aí você fala, beleza, de fato o delegado não pode. Mas a segunda parte vem assim, falando, deverá encaminhar o relatório final ao Poder Judiciário para o juiz fazer o arquivamento. O juiz não pode arquivar. Aliás, o juiz arquiva mediante requerimento do
Ministério Público. E mesmo assim, o artigo 28 do CPP, inclusive com acréscimos trazidos pela lei do pacote anticrime, o juiz tem a opção de, mesmo diante de um pedido de arquivamento por parte do MP, enviar os autos para o PGJ, lembra disso? Para o Procurador-Geral de Justiça, que tomará providências como confirmar o arquivamento, oferecer denúncia ou designar outro promotor para oferecer denúncia, tá certo? Então não é o juiz que arquiva, não é o juiz que arquiva mediante requerimento do delegado, como a letra B sugere. Não, tá certo? Letra C, deverá elaborar relatório final de inquérito e após o arquivamento poderá proceder a novos atos de investigação independentemente da existência de provas novas. Não, acabamos de ler no artigo 18 que após o arquivamento o delegado somente poderá pedir o desarquivamento através do surgimento de novas provas. E letra D, poderá elaborar relatório conclusivo, mas a promoção de arquivamento caberá ao Ministério Público, havendo coisa julgada em caso de homologação de arquivamento por atipicidade. É essa a alternativa correta. Letra D de dado, porque de fato o delegado pode e deve elaborar relatório conclusivo, mas quem vai decidir se arquiva ou não, de uma forma independente do que o delegado colocou no relatório, é o MP, tá certo? E se tratando de coisa julgada, em caso de homologação de arquivamento por atipicidade, vamos supor que o motivo do arquivamento seja por atipicidade da conduta. Nesse caso, mesmo que surjam novas provas, se forem novas provas relativas a uma conduta que já foi reconhecida como atípica, fez coisa julgada material, ou seja, não pode ser rediscutida, ok? Eu quero fazer a leitura com vocês da súmula 524. A súmula 524 do STF, que traz o seguinte: arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode ação penal ser iniciada sem novas provas. Não pode ser iniciada sem novas provas. Por quê? Já foi investigado, o promotor pediu para arquivar, o juiz arquivou, a não ser que surjam novas provas, o promotor agora não pode oferecer denúncia e iniciar ação penal, a não ser que outras provas surjam no decorrer da investigação, tá certo? Bom, então a letra D é a correta. Segunda questão que nós vamos trabalhar aí, trata sobre inquérito policial também, noções gerais. Essa questão foi exigida no 25º Exame de Ordem Unificado. Vamos lá. Maria, 15 anos de idade, comparece à delegacia em janeiro de 2017, acompanhada de seu pai, e narra que João, 18 anos, mediante grave ameaça, teria constrangido a manter com ele conjunção carnal, demonstrando interesse, juntamente com seu representante, na responsabilização criminal do autor do fato. Instaurado o inquérito policial para apurar o crime de estupro, todas as testemunhas e João afirmaram que a relação foi consentida por Maria, razão pela qual, após promoção do Ministério Público pelo arquivamento por falta de justa causa, o juiz homologou o arquivamento com base no fundamento apresentado. 2 meses depois do arquivamento, uma colega de classe de Maria a procura e diz que teve medo de contar antes a qualquer pessoa, mas em seu celular havia filmagem do ato sexual entre Maria e João, sendo que no vídeo ficava demonstrado o emprego de grave ameaça por parte dele. Maria então entrega o vídeo ao advogado da família. E aí, o que o advogado da família deve fazer nesse caso? Letra A. Nada poderá fazer sob o ponto de vista criminal, tendo em vista que a decisão de arquivamento fez coisa julgada material, liberdade provisória dele, ainda que com a aplicação das medidas cautelares
alternativas. B. Poderá apresentar o vídeo ao Ministério Público, sendo possível o desarquivamento do inquérito ou oferecimento de denúncia por parte do promotor de justiça em razão de existência de prova nova. Letra C. Nada poderá fazer do ponto de vista criminal, tendo em vista que apesar da decisão de arquivamento não ter feito coisa julgada material, o vídeo não poderá ser considerado prova nova, já que existia antes do arquivamento do inquérito. E letra D. Poderá iniciar de imediato ação penal privada subsidiária da pública em razão da omissão do MP no oferecimento de denúncia em momento anterior. Vamos lá. Aqui nós trazemos uma situação que nós já trabalhamos na questão anterior. Veja, a Maria, com 15 anos, compareceu com seu pai, primeiramente. O estupro de vulnerável, descrito no artigo 217-A do Código Penal, somente aquelas pessoas com 14 anos incompletos, ainda que de forma consentida. A violência é presumida, mesmo que a menina chegue com 13 anos e fale: eu transei com meu namorado que tem 20 e eu quis, e eu não era virgem, mas já tinha tido outros relacionamentos, não importa. Mesmo assim, ficará caracterizado o estupro de vulnerável. Nesse caso, com 15 anos, fique atento. Se não houver a ausência de consentimento, não houver ali o vício do consentimento, se houver grave ameaça ou qualquer outro meio que demonstre que não houve total consentimento no ato sexual, e nesse caso traz que houve a cópula vagínica, né, conjunção carnal, é o que a doutrina chama de cópula vagínica, que seria o relacionamento completo entre homem e mulher. Na doutrina mais tradicional seria assim que é trazido. Seria trazido, tá certo? Então veja, ela com 15 anos transou com um rapaz de 18. Ele já é imputável, correto? Ok, beleza. Tem menoridade relativa? Tem, mas isso não vem ao caso no momento. Não vem ao caso no momento. Ele tem 18 anos, ele é imputável. Ela é menor, mas ela não é menor de 14 anos. E ela compareceu acompanhada de seu responsável legal, ou seja, até aqui está tudo ok. Se ela comparecesse desacompanhada, mas ela compareceu acompanhada. Foi instaurado um inquérito e durante o inquérito ficou comprovado, pelo menos até aquele momento, que a relação existiu, mas foi consentida. Se foi consentida, foi arquivado. Ok? Ok. Veja, isso demonstra claramente que se o delegado arquivou, por ter ficado comprovado que era consentida, é sinal que, de fato, o fato de ser menor por si não faz caracterizar o crime de estupro. Passado 2 meses, aparece a amiga falando: olha, eu não falei na época porque eu não tive coragem, mas eu tenho uma gravação de vocês tendo relações sexuais e no vídeo dá para ter noção que você estava sob grave ameaça. Ou seja, não teve consentimento, caracterizado estupro, portanto. Veja, isso pode ser tido como prova nova, mesmo existindo antes do arquivamento do inquérito? Claro que sim. Por quê? Porque a autoridade policial não tinha conhecimento, então está dentro do prazo prescricional. É uma prova nova porque, apesar de já existir antes, ela foi levada ao conhecimento da autoridade policial somente agora. E por fim, devidamente representado por seu pai, né, que seria seu representante legal, apesar disso, quando é menor, a ação será pública incondicionada. E não podemos falar em ação penal subsidiária da pública porque o MP ficou inerte, porque na ocasião o MP não tinha elementos. Veja, ação penal privada, ação penal privada subsidiária da pública é quando, já com todos os elementos, com prova de materialidade, indício de autoria, o MP não oferece denúncia dentro do prazo legal. Aí sim entra o cabimento da ação penal privada subsidiária da pública. Nesse caso não é o que aconteceu. O Ministério Público não ofereceu denúncia
Porque antes de aparecer esse vídeo, ele não tinha elementos. Acertadamente, inclusive, pediu arquivamento. Então, sim, pode ser considerado prova nova, não é caso de ação penal privada subsidiária da pública, ela estava devidamente representada, então esse vídeo pode sim ser tido como prova nova. Vamos para as questões, portanto, para respondermos. Vamos lá. Letra A. Nada poderá fazer sob o ponto de vista criminal, tendo em vista que a decisão de arquivamento fez coisa julgada material, liberdade provisória, ainda que a complicação... Não. Como nada poderá fazer? Surgiu uma prova nova, acabamos de ler a súmula 524 do STF, não é? Na questão anterior. Então, a letra A está descartada. Letra B. Poderá apresentar o vídeo ao Ministério Público, sendo possível desarquivamento do inquérito ou oferecimento de denúncia por parte do promotor de justiça em razão da existência de prova nova. Sim, essa está correta. Porque de fato pode apresentar ao Ministério Público, que vai pedir o desarquivamento do inquérito. Nós já lemos isso no artigo 18, certo? Desculpe. No artigo 18, isso. Artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Então o MP, recebendo essas novas provas, poderá sim pedir o desarquivamento do inquérito policial ou mesmo oferecer denúncia. Veja, você vai lembrar que o inquérito policial é supletivo. Ele não é obrigatório. Se estiverem presentes prova de materialidade e indício de autoria, se forma então a justa causa para a ação penal. E, portanto, o Ministério Público já está autorizado a promover a ação penal, tá certo? Então a letra B está perfeitamente correta. Vamos ler as demais. Letra C. Nada poderá fazer sob o ponto de vista criminal, já está errado, mas vamos ver por quê. Tendo em vista que, apesar da decisão de arquivamento não ter feito coisa julgada material, o vídeo não poderá ser considerado prova nova, já que existia antes do arquivamento do inquérito. Já falamos que não, porque o fato de existir anteriormente não existe. Se está fora dos autos, se está fora da investigação, não existia, não é? Não existia. Até porque, raciocínio, uma questão de raciocínio lógico. A maioria das provas novas, quando a lei fala em provas novas, são provas de um ato pretérito, de um ato que já ocorreu. Ou seja, é evidente que mesmo antes dela aparecer, essa prova já existia. Então é claro que no caso do vídeo, não muda nada, tá certo? Então a letra C está descartada. E letra D, poderá iniciar de imediato ação penal privada subsidiária da pública em razão da omissão do MP no oferecimento da denúncia. Já falamos que não, porque o MP anteriormente não sabia dessa filmagem, não tinha elementos. Tá? Então não houve inércia do MP, não cabe ação penal privada subsidiária da pública, tá certo? Bom, pessoal, trabalhamos aí duas questões interessantes, importantes, com temas relevantes que são exigidos com certa frequência. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Até mais. Abraço.